Bem, muito obrigado. Muito obrigado ao Café Santa Cruz por nos acolher. Um dos cafés mais bonitos de Portugal, e um dos, que é para ninguém ficar ofendido, por poder dizer o café mais bonito de Portugal. E o que tem melhor energia também. Aqui o Café Santa Cruz é um ótimo sítio para ler, é um ótimo sítio para escrever e desde há alguns tempos tem sido um excelente sítio também para lançar livros e para falar sobre livros, o que é efetivamente um privilégio, porque se o café é muito bonito quando se olha assim para cima, ou quando se olha daqui para ali, ou daqui para ali, daqui para aí é incrível. A sério, é lindo. Desde que eu vou ter que tirar uma fotografia porque é fantástico. Agradeço também por terem vindo, porque hoje em dia, não é, encontrarmos assim para falar sobre livros desta forma é um pouco contracorrente. Ainda assim, também gosto de perceber que não somos assim tão poucos, não é? Porque às vezes quando andamos por aí, quando lemos jornais, quando vemos certas coisas, pensamos que este mundo é um mundo minoritário, e se calhar até o é, mas existe, não é? E está aqui hoje. O Francisco estava a dizer várias coisas, uma delas estava a dizer que o livro foi lançado em Calveiras, e estava a dizer que não foi lançado em Lisboa, e eu até acrescento uma coisa, eu não sei muito bem quando é que ele será apresentado em Lisboa, ainda não temos nenhuma data marcada. O segundo lugar onde ele foi apresentado foi no Porto, a seguir foi em Braga e agora aqui. E havemos de dar aí uma grande volta até chegar a Lisboa. Não é? Sem maldade para as pessoas de Lisboa, até porque eu vivo em Passos Largos, vamos só fazê-los esperar um pouco. Uma vez, não é? Já que não esperam em relação a quase nada, esperam um bocadinho agora com este livro, também não é assim nada que não possam esperar. Além disso, também podem aproveitar para ver aqui a apresentação em Coimbra, ou amanhã em Aveiro, ou depois amanhã em Leiria, ou a seguir noutros lugares, que também vai ser giro, porque vão conhecer o país, e conhecer o país é algo que este livro também realmente tenta incentivar. Uma das coisas que eu tenho que começar por dizer quando falo sobre este livro, e que também tem a ver com conhecer o país, é explicar que Galveiras é uma vila. Nós de lá gostamos de lhe chamar vila, embora as pessoas já queiram chamar aldeia. Mas é uma vila que fica no Alto Alentejo, entre Pontessor e Avis, e que quando eu era pequeno tinha cerca de 2.000 pessoas, 2.000 habitantes, e hoje tem cerca de 1.000. Fica ali já naquele Alentejo bastante alto, ainda bastante Alentejo, mas também a 2 passos da Beira e do Ribatejo. Para mim, escrever um romance com este título, chamado Galveiras, nunca pode ficar, nunca pode ser uma experiência indiferente à minha experiência pessoal de ter nascido e crescido e vivido até ao momento em que vou estudar para a universidade em Galveiras. Por um lado, quando eu era pequeno e saía, por exemplo, nas excursões da escola primária, as pessoas perguntavam em Lisboa, se ia ao Jardim Zoológico, ou na Serra da Estrela, ou nesses lugares onde eu ia em Nazaré, perguntavam, então, de onde é que és? E eu dizia, sou das Galveiras. E ficava muito admirado quando elas não faziam a mínima ideia do que é que eu estava a dizer. Porque para mim as Galveiras era tudo. As Galveiras eram um lugar evidente, não é? Diz-se normalmente que as crianças
não se conseguem, nos primeiros meses de vida, não conseguem estabelecer fronteira entre si e a mãe, não sabem exatamente, ainda não conseguem decidir, ainda não conseguem distinguir onde é que começam e onde é que termina a sua mãe. E eu também, de certa forma, se calhar mal comparando, tinha essa relação com as talvez. Para mim era assim. Mas depois eu percebi que aqui muita gente não conhecia as talvez, né? E então eu comecei a dizer talvez, fica no conceito de Conselho, no distrito de Porto Alegre, e aí as pessoas já tinham uma ideia, assim, uma ideia aproximada. Mas para mim, realmente, as talvez nunca poderão ser isso. As talvez nunca poderão ser aquele lugar que fica no conceito de Conselho, no distrito de Porto Alegre. Não, as talvez são algo que eu, em mim, não tem nome. Não sei dar um nome assim que seja definitivo e que seja certo e que seja último, não é, para esse lugar. Porque as talvez é um lugar que tem muito que ver com aquilo que me define, com a minha perspectiva do mundo, com a minha visão. Não é? Portanto, este livro, é claro que eu, quando escrevia sobre Galveias, nunca podia ficar indiferente a isso. O livro chama-se Galveias, uma parte importante dele passa-se em Galveias, e os lugares que são referidos, os lugares onde a ação se passa, onde as personagens fazem as mais diversas coisas, são lugares que existem efetivamente em Galveias. Se forem lá, eles estão lá. A Capela do São Saturnino existe lá, a Rua de São João, o bairro da Defesa, tudo isso são coisas que existem lá. Portanto, eu tenho a certeza, até porque isso já aconteceu no passado, que este livro irá ser lido de forma diferente pelas pessoas que conhecem Galveias e, nomeadamente, pelas pessoas que são e que vivem lá. Mas quer dizer, há uma coisa que para mim também é fundamental e que vou deixá-la desde já aqui esclarecida, que é: eu não sou o Herbert Welder. Eu não sou o Herbert Welder. O Francisco já sabe que eu não sou o Herbert Welder e revelo-o agora aqui a vocês. Por isso, eu acredito que publicar um livro significa oferecê-lo ao mundo, significa torná-lo público, não é? Até etimologicamente, o verbo publicar nos quer dizer isso, não é? Torná-lo público. E por isso eu não acredito em limitar o acesso do livro, de qualquer livro que eu escreva, depois de o tornar público, depois desse ato, não é? Do qual aqui o Francisco é cúmplice e responsável também, em certa medida. Por isso, é óbvio que no próprio momento em que escrevi o livro, tendo consciência de que o livro se destinava a essa partilha, eu também nunca tive a intenção de circunscrever aquela realidade, deixando o resto do mundo de fora, não é? Porque essa é a grande magia de escrever e publicar. Na minha maneira de ver, é até a essência, o centro disto que nós chamamos de literatura, que é a comunicação entre os seres humanos. Porque tudo neste ato é humano. A começar pela língua e pela linguagem e pelas palavras. As palavras, elas não crescem nas árvores. As palavras não chovem. As palavras são uma construção que os seres humanos desenvolveram ao longo de séculos, tentando cada vez mais criar um código que exprime-se tudo aquilo que há para exprimir, que é das mais diversas ordens e das mais diversas dimensões, e que, quando colocado uma lupa sobre
sobre isso, seja o que quer que for, toca sempre o indizível. Por isso, é claro que o livro terá uma leitura diferente para quem conhece a Galveiras. Mas, da mesma maneira, o livro vai ser lido diferente, de uma forma diferente aqui em Coimbra e no Rio de Janeiro. Essa é faz parte também da natureza, não é? Deste ato, e faz parte da natureza de um livro, seja ele qual for, e este de uma forma muito limitada, conter cultura, não é? E cultura, o que é? Cultura é aquilo que nós somos, é aquilo que nós conhecemos, não é? E efetivamente, eu acho que Coimbra e Arredores têm boas condições para poder entender este livro de uma forma muito próxima da intenção com que o escrevi. Porque, efetivamente, Coimbra, não é, que é uma cidade muitas vezes apontada como um símbolo, não é, de certos aspectos de Portugal e de ser português. Acredito que tem possibilidades de encontrar neste livro algo que também faz parte dele e que tem justamente que ver com isso, que é a Portugalidade. Porque este livro, chamando-se Galveiras, não é? Logo no seu título e logo na forma como ele se apresenta, até na edição que tem e até nas primeiras coisas que há para dizer sobre ele, antes mesmo de ter lido, se afirma, acho que isso é equívoco, como uma afirmação de identidade. Uma das primeiras coisas que eu quero dizer com este livro é: eu sou das Galveiras, eu sou do Alentejo, eu sou de Portugal. A minha esperança é que quem o ler possa também de alguma forma relacionar-se com essa afirmação e de alguma forma encontrar-se também nessa afirmação. Mas vamos ver. Esta é uma questão identitária, porque a questão identitária, é claro que ela não se resume às questões da nacionalidade, ou não se resume às questões espaciais, não é? Mas essa é a questão que este livro levanta, se calhar de uma forma mais evidente, tanto é que pela primeira vez é um livro, dentro dos livros que eu escrevi, claro, que é um livro que é concreto, não é na localização geográfica que aponta, não é? Ao ponto de, se forem lá as Galveiras, poderem encontrar a fonte da Loura, a herdade da cabeça do coelho e outras coisas que são nomeadas, ou seja, é tão específico quanto isso. Mas efetivamente ele tenta ser universal. Não podia ser de outra maneira, não é? Não podia ser de outra maneira, porque dentro desse ato que estávamos a falar, que é o ato de publicar e que é o ato de escrever, saber que os outros vão existir a decifrar e interpretar aquilo que foi escrito, há um aspecto que é fascinante e que o Francisco de certeza partilha comigo, porque, como sabem, também é autor, que é a transcendência incrível desse ato, no sentido em que, e que às vezes até pode ser assustador, porque é tão enorme, é tão maior que nós, que é, por um lado, o nunca podemos saber quem é que vai ler o livro e com que olhos é que vai ler. Não é? As pessoas mais insuspeitas